Sim, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós continuamos com a história e geografia bíblica e ainda falando do reinado de Davi, o reino único, o reino estabelecido, né? O primeiro rei Saul, o segundo rei Davi. Então, estamos falando dele. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós vimos então que Davi já havia unificado o reino. Então vamos ver agora as conquistas militares, tudo que Davi fez em relação às guerras. Nós já sabemos que ele era um grande estrategista. Vamos ver os povos e as nações conquistadas por ele. Muito bem, a conquista de Jebus fez com que o reino tivesse uma unidade diferente, uma unidade civil, uma unidade de reino mesmo, uma capital onde haveria um reinado, mas também um centro religioso, unindo pela primeira vez as duas coisas. Davi, ele vai agir contra outros povos que estavam ao redor. Então, a área que Davi conquistou, a gente viu no vídeo passado, ele vai desde aqui a fronteira com o Egito, até subindo até lá em cima, próximo aos rios Eufrate e Tigre, ou seja, a região da Mesopotâmia. Então, pela primeira vez, este volume de terras, essa quantidade de terras estava nas mãos dos israelitas, conforme Deus havia prometido e que só agora Davi havia cumprido fazer. Pois muito bem, os primeiros que fizeram guerra contra Davi foram os filisteus. Claro, eles estavam um pouco zangados. Por quê? Porque eles haviam acolhido Davi. Davi foi se esconder entre os filisteus, foi se esconder entre o povo inimigo do seu povo. Alguns autores acham que isso foi uma falha de Davi, que ele poderia ter ficado na terra, né, e enfrentado as circunstâncias, porque Deus haveria de dar o livramento. Entretanto, ele foi até os filisteus, inclusive ele ganhou uma cidade dos filisteus, Ziglag, a gente já viu sobre isso. Ora, quando Saul morre numa batalha contra os filisteus, eles acharam que tinham dominado Israel. Por quê? Porque o seu rei havia morrido e o reino estava caindo, despedaçando. O que eles não esperavam é que Davi assumisse o trono e colocasse tudo em ordem. Não, aqui não. Aqui o meu Deus vai prevalecer e o meu Deus vai me dar ou dar ao meu povo aquilo que ele havia prometido. Pois muito bem, eles então fazem guerra contra os israelenses e Davi ganha estas guerras. Ele derrota os filisteus em duas grandes batalhas. Os estudiosos acham que essas batalhas eram constantes, mas a partir do momento em que essas duas batalhas aconteceram e houve uma vitória estrondosa, uma vitória muito grande, os filisteus ficaram recolhidos ao seu território e não provocaram mais Davi. Então veja lá, ele fez o seguinte, ele conquista uma cidade de nome Gate. Gate é uma das 5 grandes cidades dos filisteus. Gaza, Ascalon, né, por exemplo, eram outras que estão aparecendo aqui. Mas Gate, que fica mais ou menos nessa região aqui, ela foi conquistada
por Davi. Davi ganha a cidade de Gate. Ele já esteve lá várias vezes fugindo de Saul, portanto ele conhece tudo, ele era um grande guerreiro, um grande estrategista, e ele conquista a cidade. Ele mata alguns gigantes filisteus, né? A Bíblia conta isso para nós, e ele constrói 2 fortalezas, fazendo então uma proteção maior do território de Israel. Então, uma está aqui em Debir, ele constrói uma fortaleza em Debir. Isso aqui é estratégico porque ele não só bloqueia as entradas dos filisteus por aqui, nesse sentido aqui, como também ele bloqueia quem está subindo, como por exemplo o pessoal do Egito. Né? Os egípcios, para subir, eles teriam que passar por aqui. E aqui tem uma cidade forte. Então, Davi já pensou nisso. Uma outra é Bet-Semes. Bet-Semes está bem na divisa dos filisteus com a tribo de Judá, com a região de Judá. Então ele faz uma cidade forte aqui em Bet-Semes, além de ter conquistado Gate, que fica dentro do território dos filisteus. Os filisteus, então, eles ficam quietinhos, eles não se manifestam mais do jeito que eles faziam contra os juízes, do jeito que eles faziam contra Saul. Muito bem. E os outros povos, Helene? Bom, os outros povos, Davi cumpre agora aquilo que Deus havia determinado. Qual era a determinação de Deus? A conquista de todo o território. Então veja lá, Davi tinha 3 grandes razões para brigar, guerrear e destruir estes povos. Primeira, revidar os ataques passados, coisas passadas que foram feitas por eles, afrontas militares que foram feitas por eles e que ninguém teve poder militar para resistir, e vingar alguns insultos. Então, Davi estava preparado para isso. Em segundo lugar, para garantir a segurança do reino, porque a cada pouco esses povos iam lá, matavam, destruíam, invadiam, tomavam coisas. Então ele disse: não, eu não vou ficar esperando eles me atacarem e me defender. Não, eu vou atacá-los primeiro, eu vou conquistar. E ele conquista então todos os territórios, inclusive para guardar o povo da idolatria e do pecado. Isso já era orientação de Deus no tempo de Moisés, que havia sido passado para aqueles que entraram na terra de Canaã, e eles não fizeram. Muito bem, então agora nós vamos encontrar aqui alguns povos que foram conquistados e que os quais Davi guerreou e venceu as batalhas. Então nós temos os moabitas, que sempre levantavam guerra contra o povo de Israel, né? E aqui por que contra os moabitas agora também? Joséfo explica que Davi tinha uma razão muito pessoal para brigar e para ganhar a guerra contra os moabitas. Por quê? Porque quando ele fugia de Saul para proteger os seus pais, ele diz aos seus pais para irem à região de Moabe, se esconder fora do reino de Israel. E pela explicação de Joséfo diz que os moabitas, um dos reis de Moabita, num determinado momento, ele mata os pais de Davi. Então, ele se vinga nesse sentido. Os sírios, também, ele conquista a região de Zobá, que era uma região bastante grande e importante, e uma grande cidade, a cidade de Damasco, bem na entrada, bem na porta entre Israel e a Mesopotâmia. E aqui ele faz guerra contra o rei Hadadezer. Então ele ganha a guerra e ele conquista não só Zobá, como também a cidade, a grande cidade de Damasco.
Contra os amonitas, ele faz 3 batalhas, uma em Medebá, outra em Elã e outra em Rabá. Aliás, Rabá era sempre região de guerra. Então, contra os amonitas, ele também faz guerra e conquista estas cidades, esses locais. Contra os edomitas, próximo a uma região bastante bonita chamada Petra, né? Se o Amado for procurar, o Amado vai ver que existe uma região bastante bonita chamada Petra. Importante aqui, por que Petra foi importante para Davi? Por que o reino se estabeleceu e Salomão teve a tranquilidade que ele teve? Porque esta região dos Edomitas, a gente já tinha falado sobre isso antes, mas é bom a gente lembrar aqui, ela era, ou ela é, rica em ferro e cobre, com o qual, pela primeira vez, então, Davi começa a utilizar os carros de guerra nas batalhas. Como é que ele faz isso? Ele ficou bastante tempo entre os filisteus e ele trouxe essa tecnologia para Israel. E, portanto, quando ele domina as minas de ferro e de cobre, ele domina a produção de todos os artefatos de ferro da região. Entre os amalequitas também ele faz guerra, ele também domina, e a Bíblia diz que eles eram tributários, eles pagavam tributo para Davi, depois também para Salomão, em ouro e prata. Então, aqui nós temos grandes conquistas que vão explicar depois o reino de Salomão. Então, veja lá, amados, aqui contra os filisteus, aqui a cidade de Gate, ó, tá vendo bem na divisa entre a Filístia, né, e o reino de Judá, né? Aqui é Jerusalém, aqui estão os nomes antigos dos povos antigos, os cananeus antigos, né? Então aqui ó, os amalequitas, os edomitas, aqui que tinha reservas de ferro, tá? Os moabitas, os amonitas, aqui os amorreus ele já havia feito um acordo, né? E aqui na Síria, o Amado está vendo aqui Damasco. Esses riscos aqui são o que, Eleni? São as principais estradas. Então, quando ele conquista Damasco, ele conquista a porta de entrada ou a passagem mais importante entre o Egito, que está aqui embaixo, e aqui a Mesopotâmia. Tem os dois grandes povos que estavam colocados ali. Então é o caminho de passagem, o caminho de entrada. Amém, amados? Bons estudos!